compartilhar aquilo que Ele já derramou sobre o vaso. Aleluia. Então, eu glorifico a Deus pela vida do pastor Sebastião, né, da pastora também, pastora Sueli, todos os irmãos aqui que sempre me abraçam, me acolhem. Uma igreja acolhedora, irmãos, ela causa um impacto muito grande na vida de um crente, na vida de um visitante, na vida de quem quer que seja. Nós precisamos, igreja somos nós, né? Sermos acolhedores. Glorifico a Deus pela vida da nossa irmã, a Lindinha, né? Que se chama. A gente, então, estava procurando pelo nome lá que os vizinhos não sabiam, né? Mas, como eu disse, quando o coração da gente está cheio, né, de desejo, de vontade de buscar o Senhor, irmãos, não tem nada que impede. Ela não dormiu, ela trabalha à noite. Quando ela viu o cartaz lá nos estados, a pastora Regina, ela está aqui também representando a pastora dela, a pastora Regina, né? E ela falou, vê com a missionária Cris, se eu posso estar indo com ela, já que a pastora não queria. E ela com desejo de estar aqui, né? Porque ela não pôde participar, ela trabalha à noite, dos cultos lá na igreja dela, e ela sentiu o desejo de vir buscar, adorar a Deus nessa manhã. Aleluia! Eu estou dizendo, quem coloca impedimento é o próprio ser humano. O ser humano, ele quer Jesus, ele vai buscar, ele vai adorar. Aleluia! A missionária Marinalva, que me acompanha, que é também daí, traga um abraço para o pastor Genilson. Ele sempre fala, onde o irmão passar, né, leva um abraço meu para a igreja, para o pastor, um abraço para o pastor Genilson, para o nosso pastor, daí de influência. A missionária Marinalva, ela eu vou falar que eu sou terapeuta do filho dela de 8 anos. Ele faz terapias comigo, eu sou mentora dela, uma mulher que, graças a Deus, agora ela está cheia de autoestima. E eu falei com ela e falo, né, a autoestima, mulher avivada por Deus. Mas dentro da saúde mental, ela floresce. E ela vive a casa, ela vive a família, ela vive a vida da esposa, vive a vida da esposa. A autoestima, irmãos, é saúde mental. Então, eu glorifico a Deus pela vida dela. Eu sou mentora, sou amiga, né? Nós fazemos a obra de Deus juntas. Ela é mídia, glória a Deus. Mas eu falo aqui, não vamos nos desligar do que Deus está fazendo aqui. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não vamos nos desligar. Vamos continuar, como o pastor falou, né? Conectados. Igual o celular, quando ele está ali na tomada, conectado ali, né? Recarregando. Eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos abrir as nossas vidas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Quando o Espírito Santo ele colocou essa palavra no meu coração, nós estamos iniciando o ano 2025. Graças a Deus, né, irmãos? Eu acredito que para mim foi um ano de lutas, como de todos, né? Aflições, que Jesus fala que no mundo nós vamos ter aflições mesmo. Mas para mim foi um ano de muitas vitórias. Porque depois que eu passei pelo vale da depressão, todos sabem, Deus me deu vitória, né, e eu pude me formar terapeuta e eu consegui assim me especializar em muitas áreas da psicanálise. Então foi um ano para mim de muitas vitórias. Aleluia. Mas, irmãos, o ano de 2025 nós temos que ter um foco, que é Cristo, como a nossa pastora Sueli já leu em Provérbios hoje, né? Nós temos que realmente não nos estribar no nosso próprio entendimento, mas buscar estar conhecendo, nos alimentando e vivendo essa palavra. Aleluia. Aleluia. Obediência. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra.
e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra. A tua palavra, Pai, aleluia, é a palavra, Senhor, que traz renovo. É a tua palavra que traz cura física, espiritual, mental, em todas as áreas. Te louvamos pela tua palavra, porque é a tua palavra, a qual o Senhor diz que quando nós conhecemos a tua palavra, ela traz libertação. É a tua palavra, Pai amado, que é alimento para as nossas almas, é o pão, é a água que sacia a nossa sede. É a tua palavra, Pai, que opera o sobrenatural. É a tua palavra, Senhor, que traz vida, vida com abundância. Aleluia. É a tua palavra que traz salvação. Então, por intermédio da palavra, Senhor, nesta manhã, vai de encontro aos corações, vai de encontro através da tua palavra, levando a resposta a qual eles estão, Senhor, aqui, Pai querido, esperando no Senhor. Fala conosco por intermédio da tua palavra, assim como o Senhor já tem falado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Jesus. Oh, glória, que linda, princesa Sara aí. Irmãos, como eu falei, né? Deus colocou esse texto no meu coração. E quando Deus estava falando no meu coração, todos conhecem essa história, né? Uma história real, que aconteceu antes deste pescador chamado Pedro, de Simão Pedro. Antes mesmo dele ser preparado para ser um discípulo, foi o encontro dele com Jesus. O encontro dele com este homem que, aonde ele passava, o sobrenatural acontecia. E é este homem que é o Filho de Deus, né, o próprio Deus encarnado, que veio em terra, que levou sobre ele os nossos pecados. E nós sabemos que no Natal nós estivemos comemorando o nascimento dele. Nasceu para pagar, para vir a este mundo pagar o preço da nossa redenção. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos diz que após o batismo de Jesus, ele vai para o deserto, ele fica ali sendo, né, eu vou falar sendo preparado, porque Jesus já estava preparado. Jesus ele já veio preparado pelo Pai para a missão a qual ele tinha aqui nessa terra. Então ele já estava preparado no deserto. E por isso nós precisamos de estarmos preparados quando passarmos pelo deserto. Para que quando, como a pastora disse aqui, o inimigo vir nos oferecer as ofertas, nós venhamos estar preparados para dizer não. Assim como Jesus ele rejeitou. Porque Jesus ele conhecia a palavra. Aleluia. Jesus foi preparado no deserto, ele foi tentado, ele venceu o tentador. E ali ele iniciou o ministério dele, de 3 anos. E nós vamos ver aqui,
Louvado seja o nome santo do Senhor, que após isso, Jesus ele cura o endemoniado dentro da sinagoga, no dia de sábado como esse. Jesus estava na sinagoga ensinando. Havia um homem que estava ali dentro da sinagoga. E ele estava no processo. Ele estava necessitado de libertação. Jesus estava ali somente ministrando a palavra. Jesus não foi até aquele homem. Jesus não chegou até aquele homem, porque Jesus sabia, ele sabe de tudo. Ele sabe como eu e você estamos aqui nessa manhã. Jesus poderia já ter chegado naquele homem ali, ter repreendido aquele espírito maligno. Mas não. A palavra de Jesus, ela tem autoridade. Aleluia. Jesus estava ensinando. Enquanto ele ministrava o sermão, o demônio se manifestou através somente da palavra ministrada, do sermão ministrado. E Jesus libertou aquele homem dentro da sinagoga. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas esse Jesus estava ali naquele dia dentro daquela sinagoga, apenas falando, apenas ensinando. Ele está aqui nesta manhã para nos libertar, irmãos. Nós precisamos de libertação também. Aleluia. De repente uma prisão mental, é uma prisão espiritual, talvez seja até uma prisão física. Nós precisamos, aleluia. Muitos não estão aqui por quê? Porque às vezes estão aprisionados em algum tipo de prisão. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Jesus, a fama dele, se divulgou por todos os lugares em redor daquela comarca. Jesus, ele vai, levanta-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma com muita febre. Rogaram-lhe por ela. E a Bíblia que diz que Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Que ali naquele momento todos vinham até ele, levando pessoas doentes. E ele impunha as mãos e os curava. E ali demônios saíam clamando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendendo não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Aleluia. A Bíblia nos relata que Jesus, após curar a sogra de Pedro, ele vai para o lago de Genezaré. Multidão apertando para ouvir Jesus. E quando Jesus chega no lago de Genezaré, ele se depara com 2 barcos. E ele pede que aqueles pescadores que já estavam ali lavando as redes, que ele pudesse entrar em um daqueles barcos. E um daqueles barcos era de quem? Era de Pedro. Pedro já havia visto Jesus curando. Pedro já havia visto o sobrenatural que Jesus havia operado, curando a sua sogra. Mas, irmãos, vocês já observaram como que a nossa fé oscila muitas das vezes? Às vezes a gente vê Jesus fazer, mas quando vem uma situação, a gente se esquece que mesmo Jesus que já fez no ano de 2024, lá no janeiro de 2024, é o mesmo Jesus que pode fazer agora, no janeiro de 2024. Glória a Deus. A graça dele. Eu sinto a graça dele aqui nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Pedro estava lavando as redes. Jesus entra no barco de Pedro. Aleluia. E ali no barco de Pedro, ele começa a ensinar a multidão. Já tinha pedido para que Pedro afastasse um pouquinho do barco, para que ele ficasse mais afastado, Eu acredito para que a multidão, era muita gente, pudesse, aqueles que estavam lá atrás, pudesse ver eles estando mais afastados, as pessoas tinham condições de ver ou ouvir. E eu acredito, porque Jesus não tinha nem microfone, não tinha tecnologia de hoje, a voz de Jesus mansa, irmãos, mansa. Jesus não precisava gritar,
que ele tinha autoridade nas suas palavras. E eu acredito que a voz de Jesus, a presença de Jesus, aleluia, ela tocava, ela influenciava até aquele que estava lá atrás na multidão. Aleluia. E quando, aleluia, acabou de falar, ele disse a Simão: irmãos, Pedro, Simão Pedro, ele tinha acabado de vir de uma situação de frustração, uma situação que esse homem estava cansado, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, a noite toda, lançando rede, puxando rede, a rede vindo vazia. É o trabalho daquele homem. Aleluia. E vamos voltar para casa agora sem um peixe que seja para poder vender. Aleluia. Este homem, ele já estava lavando as redes para ir para casa, né, levar uma notícia para casa: olha, hoje eu não pesquei nada. É o sustento dele. E Jesus agora chega para ele e fala: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Irmãos, Jesus, diante de uma tempestade que aconteceu em alto mar, a Bíblia nos relata, isso já lá na frente, Pedro já era discípulo, que a tempestade ela começou, né, a vir junto com o vento contrário, que açoitava o barco. Eles estavam com medo, eles estavam achando que ia perecer. E a Bíblia diz que Jesus ele veio caminhando sobre as águas. Eles achavam que Jesus era um fantasma. Irmão, Jesus ele podia ter chegado caminhando sobre as águas, ter dado uma ordem, porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Ele tem autoridade sobre o tempo. Ele tem autoridade sobre o mar. Ele fez o mar se aquietar, o vento se aquietar, a tempestade se aquietar. Ele poderia ter dado uma ordem para os peixes poderem se lançar dentro da rede. Mas não. Jesus não apareceu no meio da pesca. Jesus permitiu que aquela pesca fosse uma pesca de frustração. Sabe por quê? Deus me trouxe aqui nessa manhã, nessa consagração, para dizer para você que Jesus ele chega, é quando, né, daquela forma que a gente usa, aquela forma, aquela expressão, Jesus chega, é no seu limite. Jesus chega no seu limite. Jesus chega no meu limite. Jesus chega naquela hora que você fala assim: não dá, eu não vou conseguir, não tem mais jeito. Aleluia. É nessa hora que ele chega. Ele não chega na hora que o pastor pode fazer. Ele não chega na hora que a esposa do pastor pode fazer. Ele não chega na hora, aleluia, que a pregadora chega e está ministrando. Não, ele chega na hora do meu e do seu limite. Aleluia, eu não sei. Eu não sei qual é o teu limite. Mas Jesus está dizendo: olha, eu cheguei. Eu cheguei, eu estou aqui porque eu chego. É na hora, aleluia, do seu limite. É no seu limite que eu chego para mostrar que eu faço. Que eu sou Deus, que eu opero o sobrenatural, onde o outro não pode colocar a mão. É nessa hora que eu chego. Assim diz o Senhor. Aleluia. E falo mais. Jesus é aquele que surpreende. Ele chega no seu limite. De repente eu vou orar. Se não for da vontade do Senhor, não vai acontecer nada. De repente eu vou pedir a Deus, aleluia, para que o Senhor venha curar, libertar, não vai acontecer nada. Mas Jesus, ele surpreende. Ele não nos decepciona. O poder é dele. De repente ele pode reter o poder na hora que eu estou. Qualquer um de nós estamos orando. Aleluia, não aconteceu porque não foi da vontade dele. Mas quando ele chega para surpreender. Aleluia. Ele chegou no limite de Jairo. Jairo deixa a filha em casa. Jairo é um pastor. Aquele que estava à frente na sinagoga. Jairo ele sai e deixa a filha dele doente em casa. Ele ouve falar de Jesus. E ele vai atrás de Jesus. Só que quando ele
chega até Jesus, muitos já falam para Jairo assim, para Jairo: ó, tu incomodas, mas o mestre não. A tua filha, ela já está morta. Jairo chegou até Jesus no limite dele. No limite. A menina estava muito doente. Uns estavam dizendo que ela já estava morta. E Jairo chega no seu limite. Não teve para médico, o médico não resolveu, feiticeiro naquele tempo não resolveu, aquela mulher do ciclo de oração não resolveu. Jairo vai até Jesus, no limite dele. E quando ele chega até Jesus, Jesus fala: quer comer? Não temas. Não temas. Você chegou no teu limite, mas eu sou Deus, Jairo, que te surpreendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oraram por ela? Não teve jeito? Você chegou no seu limite? Pois é. Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus ele vai com Jairo. E ele encontra no meio do percurso do caminho uma mulher que já estava também no limite dela. 12 anos com fluxo de sangue, enferma, com a saúde física, que os médicos já tinham desenganado, já tinham gastado tudo e não encontrou a cura. O emocional, o psicológico dessa mulher também já estava no limite. Mas ela ouve falar de Jesus. Aleluia, ultrapassa com a fé dela. Deus está falando aqui nessa manhã. Você chega no seu limite, mas ultrapassa o seu limite com a sua fé. Aleluia. Talvez você já viu que para o homem, você já se decepcionou, o homem não encontrou solução para a sua causa, para o seu problema. Mas há um Deus aqui, aleluia. Eu sempre falo isso, irmãos. Aleluia. Eu falo. As pessoas me perguntam e falam: mas que tipo de terapeuta você? Que você fala que você vai colocando Deus, vai colocando Deus. Eu falo, sabe por quê? Porque antes de eu entrar na abordagem com técnicas, eu sei que Deus pode curar. Aleluia. Você que pode fazer, às vezes a pessoa tem que passar por um processo, tem que tomar remédio, tem que ir para psiquiatra, tem que ir para psicólogo, terapeutas. Eu sempre falo, nunca nas minhas palavras, eu vou tentar anular o poder de Deus. Ele cura porque Ele me curou. Amém. Ele me curou e é para a glória do nome santo. Eu nunca imaginei, irmãos, que eu estaria com a minha mente restaurada para estar ministrando na unção. Aleluia. Eu estaria, irmãos, na glória de Deus. Eu não vou falar no dom da palavra, porque Deus ele não tira. Até quem está afastado dos caminhos do Senhor não está lá. Se ele voltar, ele volta a pregar, ele volta a louvar, ele volta a profetizar. O dom de Deus está ali. Mas a saúde mental, ela trava. Ela te trava. E eu não imaginava que, a minha mente estava tão doente pela depressão que eu não imaginava. Eu só pedia para Deus me curar, me libertar dos remédios, me libertar daqueles tratamentos que eu fazia. Então eu sei que Jesus faz. Quando você chega no seu limite, você entra aonde Deus começa a operar. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem podia voltar, pastor Sebastião, só ele. Até eu, se eu não viesse. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso em todo o tempo. Missionária maravilhosa, Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. E essa mulher no limite, ela tem a fé ativada. Se eu tão somente tocar na beiradinha, só tocar na orla, eu não preciso tocar na carne dele, eu não preciso tocar nele. Eu sei que o poder dele está até ali na beiradinha da roupa, das vestes dele. Eu vou ser curada. Aleluia. A igreja, aleluia, muitos vão se esfriar, muitos vão se apostatar, mas o Senhor está falando, não vamos perder a nossa fé. É a nossa fé que vai tocar em Jesus e dele vai sair virtude. Aleluia. Aleluia. Não
que quando chegou no limite, uma mulher, ela é levada até Jesus. Ela já estava no limite dela, sabe por quê? Porque ela foi pega na mulher. Ela estava no limite dela porque o pecado, por causa do pecado, o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado ele traz morte espiritual. E ali ela estava diante da morte física. Ela ia morrer apedrejada, ela estava no limite. Mas ela estava diante daquele que quando nós chegamos no nosso limite, aí entra a graça do perdão. Entrou a graça do perdão no limite daquela mulher. Aquela mulher conhecida como mulher adulta, uma mulher pecadora, mas ela estava diante da graça, daquele que chega, ou que quando nós chegamos no nosso limite, ele dispensa a cura, ele dispensa a libertação, ele dispensa renovo, ele dispensa perdão. Tem perdão de Deus aqui nessa manhã. Aleluia. Não importa o tamanho diante dos homens do teu pecado. Quando nós nos chegamos a Deus e nos arrependemos no nosso limite, está pesado o fardo do pecado. Está pesado, eu já não aguento mais. Aleluia, carregar esse fardo diante de Jesus no limite. Tem perdão de Deus. Aleluia. E é isso que ele fez conosco. Quando nós chegamos, diante do convite, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês estão no limite, tem alívio, tem descanso. E o que chega no limite, ou melhor, duas, Maria e Marta, elas chegaram no limite, já não tinha mais jeito. O irmão já estava até sepultado. Ele já estava cheirando mal há 4 dias. Mas Jesus chega no limite delas. No limite do Lázaro. Ele estava morto. Nós estamos diante de um Deus que nós podemos olhar, muitos podem olhar e falar, já está morto. Já está morto. Acabou. Mas esse Deus, que quando ele chega, ele traz vida. E vida com abundância. Ele deu uma ordem para o morto, para o defunto: levanta-te, sai. Se creres, verás a glória de Deus. Está no limite? Está no seu limite diante dessa prova, diante dessa situação? O Senhor está dizendo aqui: você chega no limite. Eu chego no teu limite e eu trago ressurreição. Eu ressuscito os teus olhos. Então, que ficaram lá em 2024. Aleluia, eu sou Deus para ressuscitar em 2025. Porque quando você chega no seu limite, eu não consegui, aleluia, passar nessa prova. Eu não consegui fazer o curso, a faculdade que eu queria. Eu não consegui o emprego, a porta aberta que eu queria. Deus está dizendo aqui, é apenas o começo do ano. Você chega com o teu limite, aleluia. Talvez você está cansado. Pedro estava cansado, do limite dele. Nós somos muito propensos a procrastinar. Nós usamos esse termo, na psicanálise, procrastinar. A você fazer um plano, e quando você vê que está tão difícil, você de repente começou, deu errado, você procrastina, você para, você volta atrás. Pedro, a mente daquele homem naquele momento, se ele tivesse tomado de depressão, de ansiedade, de repente Jesus ia dar uma ordem para ele, ele não ia obedecer. Mas Pedro estava ali, aberto a ouvir Jesus e a obedecer. Então Deus está dizendo nesta manhã: vamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Não vamos procrastinar. Se em 2024 não deu certo, faça como Pedro: não guarde as redes e guarde as redes. Pegue a sua rede, Pedro, volte para o mar alto. Pedro podia ter questionado: mas não deu certo. Jesus, eu entendo de pesca, eu entendo. Lá no mar alto não vai ter peixe. Eu entendo as espécies, os tipos de peixe, quais que estão no mês do ano. Eu entendo qual é o lugar melhor para jogar rede. E eu sei que o destino
a murmurar com Deus porque que não deu certo. Deus sabe. Não era a hora, não era o tempo, não era o momento. Aleluia. Deus está dizendo aqui nesta manhã para nós. Vamos esperar que em 2025, aleluia. Aleluia. Deus já tem preparado a nossa vitória. Amém. Glória Se a não Deus. deu certo em 2025, 24, é porque, aleluia, não era o tempo dele, ele tem um tempo. Eclesiastes 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Pedro não se sabotou, não sabotou a mente, não procrastinou, ele pega a rede, ele entra no barco e ele vai para o mar alto, conforme Jesus havia falado com ele. Foi fácil? Eu acredito que não foi. As redes já estavam limpas, já iam ser guardadas. Eu acredito que tinha multidão ali. Muitos de repente viram a vergonha. Deus está falando aqui nesta manhã. Você não tem que se preocupar com multidão, não. Você tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer. A multidão já foi falada aqui, ela vai presenciar. Ela vai, como fala o salmista no Salmo 23. Você vai estar ali na mesa, né, diante dos seus inimigos. Se você obedecer diante da frustração, se você obedecer diante daquilo que não deu certo, não é para parar. Muitos estão querendo que você pare mesmo. Muitos, aleluia, estão querendo ver a sua derrota. Está querendo ver você procrastinar. Mas Deus está dizendo aqui nesta manhã, e já está falando com ele em todo mundo. Aqui é só confirmação. Prepara uma mesa, aleluia, perante mim, diante dos meus inimigos. Nem que a gente quer se gloriar, nem que a gente quer ser melhor do que ninguém. Isso é bíblico, isso é palavra. Mas isso é para quem, aleluia, é fiel e vai até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você parar, como você vai ver a palavra se cumprir? Se você pegar a rede e ir para casa, se você, aleluia, deixar de obedecer quando Jesus fala, volta. Volta. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver, aleluia, que voltar para a situação qual você estava lá no final da fila. Porque quando sai da presença, quando esfria, quando desanima, tem que voltar lá para trás por conta de quê? É humilhação diante de Deus. Os humilhados serão exaltados por Ele. Aí você tem que voltar à humilhação que eu digo. Você tem uma parada que você esfriou, você tem que voltar a ler a Bíblia novamente. Voltar a orar, voltar como era no começo, jejuar, estar nas consagrações como nós estamos aqui. Glória a Deus. Então volta para a sua mente, volta a orar, volta, aleluia, a ler a palavra, volta a jejuar, volta a viver uma vida de santidade, volta a viver uma vida pagando preço. Eu falei com a missionária Marinaldo, falei assim, a noite toda foi uma batalha. Foi uma batalha muito grande. Porque a carne, ela luta, ela briga, ela guerreia o espírito. Eu querendo orar, eu querendo ler a palavra. Aí Deus me dava alguma coisa, eu notava, quando eu ia ver, eu cochilava. Quando eu acordava, eu pegava o celular, entrava nas redes sociais. Irmãos, eu prego que eu vivo. Eu não tenho que ficar aqui como um fariseu, dando uma de santarrona, mostrando que eu sou melhor. A gente tem que pregar o que a gente vive, porque Jesus, ele tinha autoridade. Ele tinha poder nos falar porque ele pregava, porque ele vivia. Aleluia. Aquela batalha, aquela guerra. Aí eu falei com a missionária Marinaldo agora de manhã, Deus falou assim, você só vai pegar no celular agora às 7 horas da manhã. E aí eu fiquei. A mãozinha fazia assim. A mãozinha fazia assim, pastora. E eu voltava, batia até nela e falava, não, eu vou orar. Não, eu vou ler a Bíblia. Não, mas eu postei aquela coisa no TikTok, eu tenho que ver assim, né? Eu postei aqui no Instagram, no meu... Gente, me segue lá no Instagram, no TikTok, tá? Terapeuta Cristiane Alves. E aí, irmãos, o Espírito Santo falou, não, vai orar, vai ler a palavra. Eu falei com ela, depois não adianta. Aí você vê pessoas que estão frustradas. Mas eu não vi Deus agir, eu não vi Deus trabalhar. Eu me senti. Tem pessoas que se alegram de ser instrumento de Deus. Eu quero ser instrumento de Deus, mas eu quero ser usada por Ele, sentir e ver Ele operar não por causa do dom. Eu quero ver Jesus. Eu quero sentir Jesus.
Irmãos, eu sou adoradora. Eu sou adoradora. Eu busco ser uma verdadeira adoradora. Até se eu não estivesse aqui ministrando a palavra, eu estava aqui para adorar a Deus. Para servir a Deus, servir a igreja. Então eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus brilhar, eu quero ver Jesus resplandecer. Eu não quero estar aqui brilhando, porque o brilho é dele. Ele resplandece a cara. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória de Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por presença, Senhor. Nós queremos isso, Jesus. Nós queremos isso, Jesus. A tua presença, Senhor. Sim, Pai. Nós queremos o Senhor aqui, Senhor. Usando os teus vasos. Sim. Mas nós queremos o Senhor aqui. Aleluia. Operando, se alegrando conosco. Movimentando, Senhor. Nós queremos isso. É a tua presença que opera, que faz o sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Nós queremos ser avivados pela tua palavra, cheios da tua presença. Irmãos, quando ele deu essa ordem para Pedro só falou com ele, né? Porque eles tinham trabalhado a noite toda, não tinham apanhado nada. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede. Pedro deixou bem claro, porque Jesus havia mandado, dado a ordem. Jesus está dizendo, vai. No ano de 2025, não tenha medo. Vai debaixo disso aqui, ó, da palavra. Não tem como errar. Não tem como dar errado. Eles pescaram tantos peixes, as redes estavam se rompendo. Vai. O Senhor está dizendo aqui, se você for, você vai conseguir colher. Você vai conseguir ver o resultado, os frutos da pesca. Você só precisa obedecer. Mediante, irmãos, como eu disse, eu vou dizer, não foi fácil para Pedro. Quando a gente lê essas histórias, às vezes Deus é um Deus de detalhes. Eu me coloco assim dentro do cenário. Pedro era um pescador conhecido. Eu acredito que era toda vergonha para ele voltar. Depois de uma madrugada, uma noite inteira. Mas ele foi. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram encher os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Quando você vai, as pessoas veem o seu resultado. Vê que você não desistiu. Aleluia. E através da sua atitude de fé, de testemunho, você lança a rede e vem peixe. Muitos vão te seguir mediante o seu testemunho de fé, de obediência daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Irmão, se eu tivesse parado diante da frustração, diante da dor que eu passei, das dores, a depressão ela arrancou muita coisa. Ela arrancou, ela tirou minha família, a depressão ela foi tirando. Graças a Deus não fala minha dignidade, eu permaneci fiel a Deus com dignidade, mas ela tentou tirar o meu testemunho, roubar o meu testemunho. Só que Deus é fiel, pastor Sebastião. Deus é fiel, pastor Felipe. Que o inimigo ele pode tentar, né? Mostrar uma coisa, mas Deus ele revela a verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu poderia ter parado. De repente você está aqui nesta manhã, você pode ter parado diante do seu problema. Você pode estar parado ou parada diante do seu problema. Se eu tivesse parado, a minha, eu vou falar, ela é mentoreada por mim, né, Marinalva, ela ia estar aqui comigo? Não ia.
ser um instrumento de Deus para restaurar muitas pessoas nessa área de saúde mental. Pessoas que nem conhecem Jesus, estão procurando fazer terapia comigo. E assim, são pessoas que não são cristãs, mas estão conhecendo Jesus, buscando Jesus através de quê? Né? Deus está nessa área. Então Deus, Ele tem propósito. Ele tem. Não é para você parar. Parou? Continua, ainda dá tempo. Até para Lázaro, para Marta e Maria, quando Jesus chegou no limite deles, teve jeito. Deus está falando aqui que tudo tem jeito para o Senhor. Aleluia. Nada é impossível para esse Deus. Aleluia. Eles puderam dividir, eles puderam compartilhar. Deus quer isso, que você faça isso através da sua vida. Pedro, aleluia, ele se prostra diante de Jesus. Ele já tinha visto o milagre da cura da sogra, mas agora foi necessário ele ver um outro milagre. Então Deus está falando aqui, está sendo necessário você ver mais milagres, para que você venha reconhecer que Ele é soberano, que Ele é o Senhor, aleluia, que Ele faz, que Ele opera, que Ele age, para você, assim como Pedro, reconhecer: Senhor, se ausenta de mim, como eu sou pecadora, como eu sou pecador, como eu sou falha. Mas Ele, aleluia, liberou essa palavra aqui diante do milagre, porque Ele viu que ele lá no fundo ele ainda tinha dúvidas do poder de Deus. Deus está falando aqui nesta manhã. Deus está dizendo aqui nesta manhã: não duvida daquilo que Deus possa fazer na sua vida. Não duvida, não duvide do agir de Deus aqui, aleluia. Deus está falando que Ele possa fazer na sua vida neste ano de 2025. Aquilo que foi frustração no ano de 2024. Aleluia. Pode ter sido para você agora, assim como Pedro viveu um ano, aleluia, de maravilhas, de sobrenatural, de realizações, de milagres, aleluia, de projetos concluídos, alinhados com a vontade de Deus. Viva obedecendo, viva ouvindo a voz do Espírito Santo e faça, não pare de fazer. Se você parou de cantar, volte a cantar em nome de Jesus. Parou de tocar, volte a tocar em nome de Jesus. Parou de pregar, volte a pregar em nome de Jesus, a ministrar a palavra. Parou de orar, volte a orar por aquela causa, aleluia, aquele projeto, em nome de Jesus. Parou, aleluia, de fazer o que você fazia na presença de Deus, volte. Deus está dizendo aqui: volte a buscar mais, volte a consagrar mais, volte a interceder mais, aleluia, volte para o lugar o qual você sabe que é o lugar que Deus te quer. Volte para o centro da vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. É difícil voltar para o mar alto? É difícil, mas Deus está falando aqui: volte para o centro da vontade dele, você vai ver o sobrenatural. Pedro, ele contemplou todos que estavam com ele. A rede estava em tempo de, aleluia, se arrebentar. Do barco ia pique de tanto peixe. Deus está falando aqui, aleluia, sobre multiplicação, sobre prosperidade. Deus está falando aqui, aleluia, sobre esse Deus, irmãos, que pode todas as coisas. Então se coloque no centro da vontade dele. A Bíblia diz que o espanto se apoderou de Pedro e de todos que estavam, aleluia, junto com ele, por causa daquela pesca que eles haviam feito. De igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo em um seguro. De agora em diante eu não sei qual vai ser a sua atitude, porque Deus está falando aqui que Ele faz, que Ele quer fazer em 2025. Mas, para que de agora em diante você possa ser aquilo que Deus quer que você seja, você precisa voltar para o centro, estar no centro da vontade de Deus. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. E eu quero chamar os irmãos para que nós possamos nos levantar. Eu vou estar orando, mas nós vamos louvar aqui no corinho, que a nossa irmã, a missionária
missionária Marinal falou, renova-me. Porque quando nós louvamos renova-me, você vai pedir um renovo de Deus. Para o da sua vida. Você vai pedir um renovo de Deus e vai falar com ele que você não quer ser mais igual do que você é em 2024, né? Você tem nada para melhor. De repente, meu pastor é Deus de melhor Deus em 2024. Mas tem vaga para melhorar em 2025. E ela vai falar, eu vou falar, nós vamos profetizar. Renova-me, Senhor, eu já não quero ser igual. Vai tirar daqui a mesa? Ah, tá. É só para orar mesmo, né? Para a gente ficar aqui. Então você vai profetizar. Se em 2024 você sentiu que você poderia ter sido melhor, que você poderia estar mais no centro de Deus, da vontade de Deus não esteve, agora é a hora de você falar com o Senhor que você não quer mais ser igual que você foi em 2024, que você quer ser melhor. 2025 não é melhor do que ninguém, é melhor do que você mesmo, do que você mesma para o Senhor. Amém?